É couro bobo, atiaró. Boa madrugada, bom amanhecer, na verdade, né? É cojó, jobó, boa quinta-feira. A jobó, dia de preparação, dia de Bá, Orixá, de Uru, preparação das coisas do Orixá. Né? Omotorunua, Oruko, Omotunrua, o Amoturunua, Omooturunua. Ele quer dizer, no sistema Yorubá, a criança é um presente do céu. Seu nome é o que identifica, né, o tempo que ele nasceu neste mundo, que ele veio para esse mundo. Ele chegou num momento, ele pode ter sido uma bênção de um determinado Deus, conforme a época que ele tenha nascido. Exemplo, na Nigéria existem os festivais da colheita, de Ogum, de Oxóssi, da festa dos caçadores, que eles chamam de festival, que para nós se traduziria como xirê, e para eles também, né, xirê. E daí se traduziu para nós como festival, alguns chamam inclusive de show, né, em alguns lugares, pela ramificação inglesa. Mas o Omotunruá, ou Amutunruá, seria o nome que lembra o momento da chegada dessa criatura do Orum. A criança, um dos irês, Homo irê, né? O Homo é um irê, ele veio ao mundo, por exemplo, numa festa de Egum, né? Um ritual que está sendo feito naquela cidade. Egum, no caso de que Egungun ancestral. Então, é Egum Beni, né? Egum propiciou, favoreceu. Ogum Beni, Ogum propiciou. Exu Beni, Exu propiciou. Oxum Beni, Oxum propiciou. Então, cada festividade que existe uma coincidência de nascimento nessas festividades, a criança vai ser lembrada também com a Mutunrua, com o nome que lembra o momento da chegada dele no Aie. Então, existe também condições que se pode dizer bum, bum, homo é bum ni Exu, então se diz Exu, abum, Exu presenteou, Ogum, abum, ou bum mi, me presenteou. Né? Exu bum mi, foi um presente de Exu. Né? O Odeualé, o caçador, se fez presente. E isso leva nesse tipo de oruco. Né? O oruco também muito conhecido aqui no Brasil, porque é o oruco que dá a tradição. Normalmente ele é revelado no Iaô e é revelado ao mundo no Odum Etá, no terceiro ano. Né? É uma observação. Quando a criança nasce em uma festividade, Abiodum. Odum, ano, festividade, também festejo. Aieié, né? Abi, Aieié, nascido na festa de. Abiodum, nasceu na festa de. Abiodum, Nieshubunni. Então, nascido na festa ao qual Exu presenteou com aquele nascimento. Levando em consideração que isso é um irê,
ele vem acrescido de todo esse pragmatismo, aonde mencionar a motivação, o período ou a sazonalidade, se foi numa monção, se foi num período de inverno, de primavera, de uma festividade de Exu, de Ogum, de Egungun, dos ancestrais, levando em consideração que nós, no Brasil, temos um certo preconceito, né, com Egum, porque só associamos ele à morte. Egum, esqueleto, Egun, Gum, ancestral, Agbaba, divinizado, nosso velhote, nosso ancião. Velhote é uma palavra carinhosa, né? O Agbaba seria palavra carinhosa. Esse Amotonrumwa faz menção a isso. E no Brasil ele se torna o Oruco do iniciado. Levando em consideração que muitas pessoas não são Ibilhaxé, não nasceram dentro do axé e são iniciadas em outra idade pelo chamado do seu orixá, né? Que daí vem na condição do Absô, é outra situação. Mas o Amotunruá também pode lembrar uma fase que a pessoa foi iniciada pela necessidade, pela fé, pelo chamado do orixá, né? Existe também a posição de nascimento. Exemplo, quando são ibejes gêmeos, né? Taiô, o Taiô, o primeiro que viu o Aie, né? Kahindé, o segundo a chegar. Doum e Dou, e tem um outro nome, até eu escrevi para mim não me perder. E Dou, Etaoko, o terceiro a chegar. Alaba, o quarto, né? E Dobé, o quinto filho, se houve quíntuplos, né? E Kefá, Tibi, o sexto a nascer. Kejetibi, o sétimo a nascer. Kejotibi, o oitavo. Kesantibi, o nono a nascer. E Dameuá, o décimo. Seria bem dizer uma coisa bárbara, estupenda, e isso era marcada com a nomenclatura daquela criança. Então, se eram gêmeos, que era uma coisa bastante surpreendente, porque não existia todo o preparo pré-natal, como já foi falado no Absol. Então, quando nascia o primeiro que veio para o Aie, né? Taiwo, o primeiro que viu o mundo. Kahindé, o segundo. Idou, o terceiro. Alaba, o quarto que nasceu, até podendo chegar a Idemeuá, né? Idameuá seria a palavra certa, Idemeuá seria outra coisa, Idameuá. Isso faz uma lembrança ao Amoturumnuá. Tem uma historinha que diz que os Ibejes, Taiô, Kahindé, foram chamados pelo Oluo e ele mencionou que Iku, a morte, estava vindo daquela tribo para levar todos. Iku não gosta do barulho de Ayangani e Lu do tambor. O orixá do tambor expulsa a morte. Ibeje, Abi, Titum, nascer jovem, o frescor de nascer, a juventude, a vida laie. Né? Eles fizeram esse ardil, eles tocaram o tambor, revezando-se. Então, um tocava durante o dia, um tocava durante a noite. Então, um dia, Iku se cansou do barulho
e daquele menino que não descansava e foi embora, liberando aquela tribo que se diz ter sido uma parte dos Yorubás, uma tribo. Isso eu ouvi dizer. Então, esse Amotunua, ele tem a ver com todo esse pragmatismo de Bejes, de Aionilu e do Oluo. Quando houve, então, essa vitória dos Ibejes Lores Niku sobre a morte, se dizia que Ibejinie Rão Ito Ni Oluo, ou Ibeji Nanju Ni Babalawo. Olha esses meninos, Oju, Ni Ibeji, olha esses meninos, são Niju, Aonganju, a cara de Ito Babalawo, são a cara do Babalawo. Com o tempo isso foi mudando e se dizia Ibeji ni Oluo, são o Babalawo, porque representam ele com a sua aparência. Isso me lembra da cultura árabe. Né? Ib é filho, Ibni, meu filho. Não é incomum de se ouvir a mesma expressão no Yorubá, lógico, na língua, né, deles, que é uma similitude da língua árabe. Né? Ibihur al-Bai, né? Eles são a alma do pai. Né? E a Albe, Albai, Almama, eles são a alma do coração do pai ou da mãe. E a Ain, Albaim, Baim, Mama, são os olhos do pai ou da mãe. Essa é uma expressão. Então ficaria mais ou menos assim. Yahur, Albai é a alma do pai. Al-Hud, Al-Mama são a alma da mãe. É só uma comparação. Né? E com o tempo, quando o pai se referia ao filho, ele dizia Al-Bai, chamando a criança por pai. E era uma coisa bem interessante, e isso me faz lembrar a cultura iorubá, né? Que com o tempo, Ibejini Oluo, né? Ju Oluo, Okon Luo, a Ju face, né? Nitó Oluo é muito parecido com essa conjunção árabe, de que o objeto se torna aquilo que a quem pertence. Então vejam bem, Ibeji Ibejiniaonri Toni Babalawo. As crianças, os ibejos gêmeos, são a cara do Babalaô. Ibejinioluo, eles são o Babalaô. Assim como no árabe. Né? Ibni, meu filho, e al-Hur al-Bai, ele é o coração do papai. Com o tempo ele passa a ser Abni, Ibni, Ni, ou Al-Abi, Bai. Ele é o próprio pai. Então não vai ser incomum vocês ouvirem um Oluô, ou um babá, ou uma iá chamar o seu filho como se fosse chamando a si próprio. Porque ele é tão importante que ele passa a ser parte integrante daquela pessoa. Omomi ni ojumi. O meu filho são os meus olhos. Omomi,
Okan Nimi, ele é meu coração, é o coração. Então muitas vezes vai chamar ele de Omo, ou de Ia, ou de Babá, né? Vai colocar ele na posição daquele que a ele é tão caro. Para esclarecer esse novelo, vamos lá. Né? A criatura recebe a sua nomenclatura, a Moton Uruá, né? A qual define o período, o motivo, a época que ele nasceu. Então, podemos encontrar nos exemplos Egun Bani, Egungung Bani, Egun propiciou, Ogung Bani, Ogum propiciou, Exu Bani, Exu propiciou, ou Exu Bani Bum-mi, Exu me propiciou com este presente, Exu me presenteou e propiciou esse presente. Então, na construção do Oruko, no Iaô, isso é muito observado. Se ele foi recolhido na festividade de, e se ele entrou por qual motivo, quando e como, e de que maneira a vida dele veio a se tornar. Como eu disse, o Abissô, ele vem na cultura iorubá, primeiro para construir a pessoa que nasceu no Aie, dando a ele suas proibições, seus eós e tudo mais. No Amutorunwa, ele já recebe as características e as indicações do momento, período, do evento histórico, do evento social, de um evento familiar e de uma motivação concreta da vinda desta criança. No Brasil, isso passou a ser o motivo, o período e o porquê de sua iniciação. Remete ao modelo nígero brasileiro, afro-brasileiro. Nigeria é uma outra conotação. Em Nigeria, esse Amutunluá vai identificar a criança perante a sociedade, mencionando o momento em que ela nasceu. Abiodun, se nasceu numa festa, Abiodun, vai levar esse nome. Então, o Omotunluá também se traduziria como meu filhinho do céu, ou bênção, ou privilégio, né? O Omotunluá é receber o nome. É bem mais simplificado na Nigéria. Esse segundo nome, primeiro nome, que o define. Segundo nome, define o tempo, o período e a razão de que ele veio. No Brasil se tornou outra coisa, se tornou período, momento, razão da iniciação. Sendo que a primeira iniciação é no Abissô, antes de Comajadê. Depois acontece Comajadê e existe esse segundo nome. Esse seria o segundo Oruko. Um Oruko que serve como um identificador para mencionar período, motivo e razão. Friso isso, né? Para não haver depois aquela coisa, meu Amotorumá é tal, porque não. É uma coisa simples, é o identificador na Nigéria. Aqui é o nosso identificador perante nosso EBE, perante a nossa sociedade, aonde nós vamos ter esse segundo nome que vai fazer uma menção do porquê estamos ali. Então teremos o primeiro Oruko, o segundo Oruko. Existe depois o Oruko Oye. O Oruko Oye se define
as qualidades e etc. e tal. E isso é motivo para mais um vídeo. Né? Então, definindo a Motunruá, significado pragmático, filhinho do céu, bênção, Nadíria, segundo nome. Né? Existe nessa nomenclatura período, Abiodum. Quando vocês verem alguma pessoa que vai dizer Abiodum, Abiodum, logo em seguida vai vir que período? Abiodum, Egungun, Mbe, Egum me propiciou, né? O nascimento Abiodum, nascido na festa de Egum, que propiciou-se o nascimento. Então, se vocês encontrarem nos escritos em alguns livros, Abiodum, né? Daí vocês já sabem que significa isto. Nascido na festa de. Daí vem o outro pedacinho do nome, aonde vai identificar em que período. Abiodum ni Egungun Mbe. Egum propiciou, Egungun propiciou o meu nascimento na sua festividade. Fica mais claro assim, né? Então, aquela colocação do Ibni Hur al-Bai, ele é o coração do papai, também existe essa colocação no Yorubá, né? Que Omo, miocan, miocanimo, meu amorzinho, meu coração, que é a tua parte importante. Então, do árabe e no Yorubá existe essa similitude. Né? No Ibni, que é o filho, meu filho, Il Hur al-Bai, que é o coração do papai. Omomi, ocanimo, meu amorzinho, meu coração. Né? Então existe essa similitude. E muitas vezes a gente vai encontrar em alguns escritos estas conjunções por causa do Islã, que é a maior parte do Islã, agora 52% dos países africanos, principalmente na Nigéria, é muçulmano. Então, quando encontrar algum escrito que vocês verem essa conjunção, falando sobre um escritor, uma personalidade nigeriana que é de culto islâmico, vocês vão encontrar essa similitude, que pode ser transferida e transformada para o Yorubá. Levando em consideração Absol, primeiro nome, antes do Ikomanjade. Ossoloro Morukó, Omotun Lorukó, segundo nome, motivo, razão e período. Então, se observa isso, e essa é só mais uma coisa que a gente ouve por aí. A situação dos ibejes, a posição de nascidos e de que maneira aconteceu e para que e como se tornaram a face do Babalaú enfrentando a morte. Existe um oriki que diz Egbomibe, Epomibe, Ouinibe, Igbejilati, Nilé. Eu posso receber um beijo em minha casa porque eu tenho mel, eu tenho dendê e bo, porção de lentilha. Né? Mas Exu editar lá Kuleni, Exu veio antes para provar da terra, ensinar a criança o que comer. Isso tem a ver lá aquilo que foi falado no Absô. Nasce Ori, nasce o seu Onibodê, o seu guardião, Exu. Exu veio primeiro para comer da terra, para ensinar o nascido, a criança, o que deve ou não comer. Aí vai entrar no ritual do Icomojadê. Africanos e africanos de todas as cores, nascidos em todas as partes do mundo. Voltamos a falar, ligados pelo axé, voltaremos a falar agora, em seguida, sobre o Oruko Oye.
Uru.